Ótimo sábado a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Nesta bela manhã de sábado, 29 de março de 2025, apresentaremos mais uma dose diária de amor, esperança e caridade. Mostraremos mais uma lição contida no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35, intitulada A Parábola do Credor Incompassível. Narra o evangelista Mateus, no seu livro, a seguinte parábola. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seu servo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata, 10.000 talentos. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos, implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu não deixarei de te pagar. Eu lhe pagarei. Mas ele não quis saber. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Pois bem, meus irmãos, nessa parábola, Jesus conta a história de um servo que recebeu perdão de uma dívida, mas não perdoou um devedor seu.
Jesus mostra que não deve haver limites para o perdão. Todas as ofensas cometidas contra nós devem ser perdoadas, porque todos nós também falhamos e recebemos perdão de Deus. De modo que, como Deus nos perdoou, nós também deveremos perdoar os nossos devedores. O perdão é uma expressão de misericórdia e compaixão de Deus. Por isso, como seus filhos, devemos também praticá-lo em nossas relações interpessoais, sejam com amigos ou não. Jesus começa a parábola mostrando que o reino de Deus é semelhante a um rei que ajustou contas com seus servos. Nela, Jesus mostra um princípio importante do seu reino. Deus não limita o seu perdão. Por isso, não devemos pôr limites ao perdão, ao perdoar os outros também. A história que ele ensina tem o objetivo de transmitir esses valores aos seus discípulos e a nós outros na atualidade. Na história, Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devemos perdoar as ofensas dos nossos devedores? Até 7. Jesus surpreende a todos com um número de até 70 vezes 7 vezes. Entenda que com isso Cristo não estava contabilizando o número de perdões, até alcançar 77 ou 490 vezes. Não. Jesus está ensinando que devemos perdoar infinitas vezes. Alerta-nos que não há limites para o perdão. Na sequência, Jesus relatou a história de um servo que foi perdoado de uma enorme dívida. No entanto, esse mesmo servo foi implacável ao encontrar um conservo que lhe devia uma pequena quantia. Mesmo o devedor lhe implorando, o servo, sem compaixão, recusou perdoá-lo e mandou-o para a prisão. O rei, ao saber disso, repreendeu seu servo mau, indignado porque ele deveria ter mostrado a mesma misericórdia que havia recebido. O servo incompassivo, por sua vez, devia ao rei uma quantia de 10.000 talentos. Isso significa que, em toda a sua vida de trabalho, ele nunca conseguiria pagar. O seu colega, que devia somente 100 denários, quantia considerada muito insignificante à época e razoável para ser perdoada, considerando o montante de perdão recebido. Uma fração infinitamente menor do que aquela que fora perdoado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o contraste das dívidas é importante. E foi isso mesmo que Jesus quis chamar a atenção, alertando que em qualquer ofensa que as pessoas nos façam, em nada pode se comparar com o que nós mesmos fizemos ao Pai Celestial. E se Ele perdoou nossas dívidas, nós também deveremos perdoar a do nosso próximo. E chegando a este ponto, queridos irmãos, perguntamos: o que a parábola ensina? A parábola mostra como referência que devemos perdoar os outros, tal como Deus nos perdoou. O perdão é uma expressão de compaixão e misericórdia,
O reino de Deus é comparado a um rei que perdoa, mas também pune. Então, meus prezados irmãos, estimadas irmãs, o que a parábola nos reserva para a atualidade? Dado que já faz tanto tempo que Jesus trouxe para o nosso conhecimento, que não devemos nós, igualmente, ter compaixão do companheiro devedor, como Deus também teve misericórdia de nós. Esta parábola foi uma história contada por Jesus para ensinar sobre a importância do perdão e da misericórdia. Destaca a necessidade de perdoarmos uns aos outros, como Deus nos perdoou. Que parábola maravilhosa, meus irmãos! Repetimos nós por nossa vez. Esta parábola foi uma história contada por Jesus para ensinar sobre a importância do perdão e da misericórdia. Destaca a necessidade de perdoarmos uns aos outros, como Deus nos perdoou. Que ensinamentos extraordinários, meus irmãos, minhas irmãs. Pensemos nisso. Ótimo sábado a todos. Fé e esperança nos caminhos da vida. Todos os dias.